Vamos lá, irmãos, então, para Romanos, capítulo 4, verso 16. Esse único verso. Romanos 4, verso 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Essas duas expressões aqui, no finalzinho do verso. Ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós agradecemos e nos alegramos, ó Pai, por podermos estar aqui reunidos em Teu nome, diante da Tua presença, diante dos irmãos, para buscar ao Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Então, pedimos, ser conosco nessa hora. Traga, Senhor, através da ministração da palavra, Senhor, a edificação que tanto nós necessitamos da parte do Senhor. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, segundo a perspectiva, a ótica do Evangelho, todos nós, que cremos no Senhor Jesus, nós pertencemos a um grupo, a uma família específica. De que família nós estamos falando? A família de Abraão. A palavra que diz aí no verso 16 que Abraão é pai de todos nós. Romanos 4:11, olha só, um pouquinho antes desse verso 11, diz que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Todos nós que cremos no Senhor temos como pai a Abraão. Abraão, diz a palavra, é pai de todos nós que cremos. Qual que é a importância, irmãos, desse fato para nós? Isso não é um fato simplesmente histórico. Há uma importância, há um significado para a vida de todos nós. Qual é a importância desse fato? Irmãos, eis aqui a nossa raiz, eis aqui a nossa identidade dentro da perspectiva do Evangelho. Somos da família da fé que teve Abraão. Em outras palavras, somos aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Olha só o verso 12. Romanos 4:12 diz que Abraão é pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam aonde? Nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai. Então, irmãos, gravem isso. Gravem esse fato. Nós somos da fé que teve Abraão. Nós somos aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Isso é um fato muito importante para nós. Aqui há uma identidade para nós. Nós somos da fé que teve Abraão. Nós somos aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Bom, no estudo de hoje, qual que é a proposta, Qual que é a nossa intenção? A proposta é olhar um pouco para essa fé que teve Abraão, e olhar um pouco também para essas pisadas, Porque nós somos aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Há princípios, irmãos, sobre essa fé que o Senhor trabalhará na nossa vida ao longo de toda a nossa caminhada com Ele. Dentro destas pisadas, o Senhor está trabalhando princípios
né, sobre as nossas vidas, e nós precisamos estar certos deles, nós precisamos ter consciência deles, nós precisamos entendê-los, até para que possamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Então, irmãos, por favor, me acompanhem, né? Assim diz a palavra ao que é da fé que teve Abraão. Olha só, Romanos 4,17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Primeiro princípio, irmãos, que a gente pode destacar essa noite sobre a fé que teve Abraão. Diz aqui a palavra que Abraão creu perante o Deus que vivifica os mortos. Abraão creu perante o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Provavelmente, irmãos, essa aqui é a base, é o foco da fé que teve Abraão. Para Abraão, Deus era aquele que vivificava mortos. Para Abraão, Deus era aquele que trazia vida, né, para o que estava morto. Deus era para Abraão aquele também que chamava a existência, trazia a existência as coisas que não existem. Irmãos, de certa forma, isso aqui resume toda a experiência da fé de Abraão com Deus. Praticamente toda a experiência da fé de Abraão com Deus, ela se resume nisso aqui, nesses dois conceitos. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão lá em Harã, naquela terra, para quem não sabe, de muita idolatria, de paganismo, né, de muitos deuses, de muitos pecados, Deus naquele momento fazia algo na vida de Abraão. O quê? Deus trazia vida àquele que estava morto. Deus vivificava alguém que estava morto. Abraão esteve perante um Deus vivificador naquele momento. Ali em Harã, numa terra de muitos deuses, numa terra de paganismo, de muito pecado, Deus se manifesta a Abraão, Deus chama Abraão. E o que Abraão vê em Deus naquele momento? Um Deus que vivifica os mortos. Segundo, olha só, quando Deus, irmãos, concedeu Isaque, né, a Abraão, o filho da promessa, Deus naquele momento fez o quê na vida de Abraão? Esses dois princípios. Deus também vivificava Abraão ali naquele momento, o seu corpo já amortecido, né? O corpo de Sara já amortecida, trazia vida àquilo que já estava morto, e também Deus fazia o quê? Deus trazia à existência coisas que não existem. Abraão esteve perante este Deus que chama à existência as coisas que não existem. Essa é uma perspectiva linda da fé, não é mesmo, irmãos? Deus na experiência, trazendo vida ao que está morto. Deus na experiência, trazendo à existência aquilo que não existe. Para pensar isso numa experiência com Deus. Deus trazendo vida ao que está morto. Deus trazendo à existência aquilo que não existe. Para nós, qual que é a boa notícia sobre isso? Qual que é a boa notícia sobre isso para nós? Diz a palavra que somos do quê? Da família da fé que teve Abraão. Irmãos, somos aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Ou seja, irmãos, essa é a nossa experiência de fé com Deus. Na nossa caminhada com Deus, nas pisadas da fé que teve Abraão, na nossa experiência com Ele, nós provamos de um Deus o quê? Vivificador. Um Deus que traz vida a algo que está morto. E nós conhecemos um Deus que chama à existência as coisas que não existem.
O Senhor para nós também é um Deus vivificador. O Senhor é para nós também aquele que traz à existência as coisas que não existem. Só Deus é capaz, né, de trazer a matéria, trazer ao físico as coisas que não existem. Bom, esse é o primeiro princípio. Vamos para o outro. Romanos 4, verso 18, agora ao verso 21, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, também, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, olha lá, morto, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Segundo princípio, irmãos, a se destacar sobre a fé que teve Abraão. Diz a palavra que Abraão, aí no verso 18, esperando contra a esperança, creu. Irmãos, Abraão creu, teve fé, esperou contra, ou seja, em sentido contrário ao que caminhava a sua própria esperança. Diz aqui algo tremendo sobre a fé de Abraão. Isso é tremendo, eu acho extraordinário isso. Com certeza aqui, irmãos, todos nós temos que aprender muito sobre isso ainda. O Senhor precisa trabalhar muito em nós isso ainda, essa fé que crê, que espera, né? Mesmo contra a esperança. Irmãos, pergunto, o que é crer, né? Esperando contra a esperança. O que é crer? Esperando contra a esperança. Crer esperando contra a esperança, talvez possamos resumir da seguinte forma: é crer sem enfraquecer na fé. Pelo contrário, é crer fortalecendo a fé, seja qual for a circunstância. Seja qual for a circunstância. Veja só, diz a palavra aí no verso 19 a 21, que Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Irmãos, isso aqui é uma lição de fé muito grande. É uma grande lição de fé. Embora Abraão levasse em conta, diz a palavra, ou seja, embora ele tivesse consciência, né? Ele tinha consciência do seu próprio corpo amortecido, da sua idade já avançada, 100 anos, da condição da sua esposa Sara, já idosa também. Embora ele tivesse consciência disso, ele não era louco, né? Ele não era fora de si, porque muita gente acha que a fé é uma coisa fora de si. Não é não. Diz a palavra que ele, o quê? Levava em conta esses fatos. Ele tinha consciência desses fatos. Para ele era esta a realidade da sua vida. Eram estas as condições que ele se encontrava. Ele tinha consciência das suas reais condições, né? Ele tinha real consciência das circunstâncias da sua vida, do momento da sua vida. O seu corpo já estava amortecido. Abraão tinha consciência disso. Ele já tinha 100 anos. Sara já era idosa. Mas, irmãos, diz a palavra que Abraão não se permitiu o quê? Se enfraquecer na fé. Abraão não duvidou, diz a palavra, por incredulidade da promessa de Deus. Pelo contrário, diz a palavra, Abraão, pela fé, diz aí, se fortaleceu,
dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Irmãos, que experiência de fé. Você levar em conta as suas circunstâncias, você ter consciência das circunstâncias, mas você está plenamente convicto. Plenamente convicto, sem enfraquecer a fé. Pelo contrário, se fortalecendo pela fé. Esse plenamente convicto faz toda a diferença. Porque, igual você falou, igual está escrito aqui, ele em nenhum momento deixou de olhar para a situação dele. Ele tinha consciência total. Ele sabia da condição dele e ele sabia que era só Deus que poderia operar aquilo. E ele tinha certeza. É o que falta na gente. Falta muitas vezes na gente, Janaína, com certeza, essa condição de poder olhar as circunstâncias, de ter consciência das circunstâncias, mas não se enfraquecer na fé. Não permitir que as circunstâncias nos derrotem na fé. Não permitir que as circunstâncias nos vençam na fé. Essa condição de olhar, ter consciência, de não ser louco, maluco, né, fora de si. Ter consciência, mas ainda assim olhar para as circunstâncias e estar plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Isso nos falta muitas vezes. Irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Nessas pisadas da fé que teve Abraão, a gente tem que aprender, devemos aprender a não enfraquecer na fé. Devemos aprender a se fortalecer pela fé. Mesmo levando em conta as nossas circunstâncias, mesmo, irmãos, contra a esperança. Esse era o caminho da fé de Abraão. Ele caminhava contra a esperança. A esperança falava algo, caminhava numa direção, e ele pela fé caminhava em outra. Percebe isso? A esperança, as circunstâncias, a realidade sobre a sua vida, ela caminhava de uma direção, mas ele pela fé caminhava para outra direção, contra a esperança. Irmãos, diz a palavra que nós somos o povo, né? Aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Abraão é pai de todos nós que cremos. Irmãos, isso aqui com certeza, nós estamos falando aqui de um trabalhar de Deus muito grande na nossa vida, né? Isso aqui é profundo. A gente tem que permitir muito, a renúncia é muito grande para viver isso. E mostra o quão íntimo de Deus Abraão. Íntimo. Porque ele sabia exatamente quem era o Deus que ele estava. O Deus vivificador, o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Dá para perceber agora melhor até o porquê que ele chama Deus assim. Porquê que ele via Deus dessa maneira. Irmãos, né? O que é crer contra a esperança? Para resumir, irmãos, em outras palavras, é crer, é esperar sem jamais duvidar, sem jamais ser incrédulo. A gente tem que caminhar contrário à incredulidade. E que o Senhor permita fazer isso na nossa vida. Amém, irmãos? Bom, esse é o segundo desafio. Terceiro, agora vai lá comigo para Hebreus. Hebreus, capítulo 11, verso 8. Hebreus 11, 8. Bem? Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Terceiro princípio, irmãos, a se destacar sobre a fé que teve Abraão. Diz a palavra que Abraão, pela fé, quando chamado,
Quem o chamou? Deus. Nós já falamos um pouco aqui sobre o chamado nesses últimos estudos, né? Deus chama, irmãos? Somos chamados? Hã? Somos chamados? Deus chama. Deus chamou Abraão. Diz a palavra que quando Deus chamou Abraão, quando ele foi chamado, o que ele fez? Obedeceu. A fim, diz a palavra, né, com um propósito, olha só, de ir para um lugar que devia receber por herança. E aí ele fez assim, partiu sem saber onde ia. Irmãos, qual que é o princípio da fé aqui destacado, né, que é importante para nós? O princípio aqui é obediência. Abraão, pela fé, quando chamado por Deus, obedeceu. Mas é obediência de que forma? De que forma que Abraão obedeceu? Crendo. Como que ele obedece? Diz a palavra que ele obedeceu, partindo pela fé, sem saber aonde ia. Irmãos, ouçam. Há momentos que Deus não nos dá muitas informações, né? Não nos dá muitos detalhes sobre seus planos, sobre seus propósitos, sobre suas obras. Há momentos que Ele não nos dá as informações que talvez naquele momento nós quiséssemos. Ele nos chama, Ele nos encaminha a um propósito, a uma herança, né? Há uma promessa, mas muitas vezes nós não sabemos muito sobre isso. Nos falta informação sobre isso. Nos falta os detalhes sobre isso. Creio que isso tem uma razão. Há um propósito de Deus para que isso aconteça. Quando Deus faz isso, nesses momentos. Qual é o propósito? Qual que é a razão, irmãos? Creio eu que em momentos assim, Deus espera de nós uma única coisa. O quê? Crer. Mas crer de que maneira? Em obediência. Diz a palavra aqui que pela fé Abraão obedeceu e partiu, sem saber aonde ia. Irmãos, nestas pisadas da fé, quando chamados, nós devemos obedecer, mesmo sem saber para onde nós vamos ir. Não. Mesmo sem saber o que Deus fará de nós. Quando Abraão foi chamado, sem saber para onde ia, ele pela fé, partiu, obedeceu. Pela fé, ele obedeceu. Irmãos, nesse momento a gente já pode tirar aqui algumas conclusões sobre a fé de Abraão. Né? Repare como essas pisadas da fé, esse andar na fé, né, não é como muitas vezes nós imaginamos em nossa mente. A palavra que fala sobre andar sem se enfraquecer na fé, a palavra fala aqui sobre obedecer mesmo sem saber para onde ir. Irmãos, a gente precisa aprender sobre as pisadas da fé. A gente precisa aprender sobre o trabalhar de Deus na fé. O caminhar com Deus pela fé. Para nós, muitas vezes, fé se resume a receber algo somente. Eu tenho fé que Deus vai dar algo a mim. Mas a fé, ela interage nas nossas vidas de muitas maneiras. E muitas vezes a fé é exatamente esses aspectos. A obediência, o se fortalecer, o crer plenamente, o estar convicto, o ver a grandiosidade daquele Deus que vivifica os mortos, que somos nós. Daquele Deus que chama à existência as coisas que não existem. Essa era a fé de Abraão. Esse foi as pisadas da fé de Abraão.
Agora, qual é a notícia para nós, irmãos? Nós somos aqueles que andam aonde? Nas pisadas da fé que teve Abraão. Abraão é pai de todos nós. Não é pai do pastor, viu? É o pastor que tem que ter fé lá. É o irmão lá, né? O irmão é ungido, aquele irmão é abençoado, aquele irmão conhece a Deus. Aquele irmão tem que andar com Deus, aquele irmão anda com Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que ele é pai de todos nós. Quem foi incluído, irmãos, nessas pisadas? Quem? Todos nós. Todos. Bom, tem mais. Olha só. Agora do verso 9 a 10, depois do verso 13 a 16. Diz assim: pela fé, está falando de Abraão, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Verso 13 agora. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela que da onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Quarto princípio, irmãos, a se destacar sobre a fé que teve Abraão. Diz a palavra que Abraão, pela fé, peregrinou. Agora, olha só onde. Na terra da promessa, como em terra alheia. Por que ele fez isso? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto, edificador, confessando que era estrangeiro e peregrino sobre a terra, e aspirando uma pátria superior, isto é, celestial. Irmãos, eis aqui um princípio da fé de Abraão, muito importante para nós, mas que infelizmente pouquíssimas vezes é praticado por nós cristãos nesses dias atuais. Diz a palavra que Abraão, quando já estava lá na terra da promessa, lembra que ele sai, ele é chamado, ele obedece para ir sem saber para onde ia, mas ele chega lá na terra da promessa. Mas olha que interessante, quando ele está lá já na terra da promessa, é aqui a sua terra. Essa é a promessa que eu tenho para você. Quando ele está lá, naquele lugar, diz a palavra que ele peregrinou lá, como que em terra alheia. Isso é, quando já Abraão vivia, de certo modo, irmãos, a concretização, olha só que interessante, das promessas de Deus relacionadas a essa terra. Olha que interessante. Quando ele já vivia, a concretização das promessas de Deus relacionadas a essa terra, Abraão, pela fé, peregrinou nessa terra, como se essa terra fosse o quê? Para ele, uma terra alheia. Ou seja, irmãos, como se fosse para ele uma terra desconhecida. Por que ele fez isso? Por que Abraão fazia isso? Porque Abraão, ali, já naquele momento, aguardava, diz a palavra. Aspirava, diz a palavra, já lá no seu íntimo, no seu interior, no seu peito, nos seus pulmões. Ele aspirava. Olha só que isso. Era o seu oxigênio, irmãos. O quê?
uma pátria superior, uma pátria celestial. Irmãos, por favor, deem ouvidos a essas coisas. Nas pisadas da fé que teve Abraão, nós, como ele, peregrinamos nesta terra, mesmo que essa terra também seja terra de promessas. Ou seja, irmãos, eis aqui uma fé que aspira, que aguarda o que é superior, o que é celestial. No pulmão de Abraão, no interior de Abraão, no coração de Abraão, mesmo ali, irmãos, diante de promessas de Deus, de realizações de promessas de Deus, ali um sentimento, Deus tinha trabalhado sobre ele. Ele aguardava o que era superior. Eu gosto dessa expressão. Superior. O que é superior? Algo superior. Maior. Algo que está num nível maior, elevado, acima. Verso 16 diz que agora, irmãos, o tempo é agora. Nós devemos aspirar uma pátria superior, isto é, celestial, irmãos. O tempo é agora, o momento é agora, de quê? De se aspirar, o quê? Uma pátria superior, celestial. Para esses que andam nestas pisadas, para esses que andam na fé desta maneira, diz a palavra que Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vocês entendem essas coisas, irmãos? O que é andar nas pisadas da fé que teve Abraão? É aspirar, é aguardar por uma pátria superior, celestial, mesmo aonde? Mesmo aonde? Na terra da promessa. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? Nós às vezes até aspiramos às pátrias celestiais, à pátria celestial, às coisas superiores, mas quando a gente está lá naquele momento, quando a gente está lá naquele aperto, naquela coisa, Senhor, Jesus volte, e a gente está lá naquela coisa, assim, e a gente parece que a gente aspira pelas coisas celestiais. Mas e quando a gente está na coisa, na terra da promessa? Peregrinar na terra da promessa, como terra alheia. Esse sentimento da fé. Isso habitou em Abraão. E diz a palavra que Deus não se envergonhou dele chamar seu Deus. Porque Deus preparou para ele uma pátria superior. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Bom, por último, Hebreus agora 11, verso 17 a 19. Diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Quinto princípio a se destacar sobre a fé que teve Abraão. Diz a palavra que Abraão, pela fé, quando posto à prova, ofereceu. E aqui o autor de Hebreus, ele é detalhista, Ele diz aqui que ele, Abraão, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, ou seja, Isaque. Porque considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos. Irmãos, vejam só. Eis aqui uma fé que na prova,
Abraão estava onde? Sendo provado. Na prova, diz o texto, pela fé, Abraão, quando posto à prova, uma fé que na prova faz o quê? Oferece. Uma fé que na prova faz o quê, irmãos? Sacrifica. Uma fé que na prova faz o quê, irmãos? Considera a Deus. Pergunta aos irmãos, como tem sido a nossa fé diante da prova? Diante da prova, na prova, quando posto à prova. Como tem sido a nossa fé quando posto à prova? A gente esquece que isso acontece conosco, né? Que Deus trabalha conosco assim, nos pondo à prova. Irmãos, como tem sido a nossa fé? Será que realmente estamos dispostos a oferecer? Ou é receber, receber e receber? Será que estamos realmente dispostos a sacrificar? Qual é o sacrifício que nós estamos dispostos nestas pisadas da fé? Qual é o sacrifício que nós estamos dispostos na prova? Na prova. Irmãos, saibam disso. No Evangelho, nas pisadas da fé que teve Abraão, há ofertas, há sacrifícios. Não há vida cristã, não há relacionamento com Deus, não há igreja, não há ministério sem oferta, sem sacrifício. Vocês entendem isso? Isso precisa entrar na nossa cabeça de alguma maneira. Até que ponto nós estamos dispostos a ofertar a Deus na hora da prova? Até que ponto nós estamos dispostos a sacrificar? O que Abraão sacrificou? Estava mesmo, diz a palavra, a ponto de sacrificar. O quê? O filho da promessa. Isso Deus precisa trabalhar muito profundo ainda em nós. Nós estamos muito superficiais, muito ralos. Nesta vida da fé, irmãos. Nesta vida da fé, nestas pisadas da fé. Fé para nós é ir à igreja, se resume em ir à igreja, ir ao grupo. O que é ter fé para nós? Ir à igreja. E nem isso muitas vezes nós estamos dispostos. Nem isso muitas vezes estamos dispostos a oferecer, a sacrificar o tempo, sacrificar os propósitos, a vontade, o querer, os sonhos. Sacrificar para nós é uma palavra que anda longe de nós. Na realidade, na prática da nossa vida cristã, do nosso caminhar com Deus, o que nós temos sacrificado? O que nós estamos dispostos a sacrificar? E se Deus falar do seu trabalho? E se Deus falar dos seus sonhos? E se Deus falar da sua família? Você acha que Abraão não tinha sonhos? Não tinha família? Não tinha trabalho? Irmãos, ouçam isso. Abraão, quando posto à prova, pela fé, ofereceu. Pela fé, sacrificou. Pela fé, considerou a Deus. Esse considerar a Deus que nos falta muitas vezes na prova. Nós consideramos tudo, nós consideramos o nosso bem-estar, nós consideramos a nossa vida, nós consideramos o nosso mundo, mas nós esquecemos de considerar a Deus. Abraão, quando posto à prova, considerou a Deus. Entende, irmão? Entende essas coisas? Então, deixe-me mais uma vez lembrar aos irmãos. Diz a palavra que nós somos
não tem como fugir disso, da fé que teve Abraão. Nós somos aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Nós quem? Todos nós. Somos aqueles, todos nós, que creem no Deus que vivifica os mortos. Todos nós somos aqueles que creem no Deus que traz a existência das coisas que não existem. Se parasse por aqui, a gente estava feliz da vida, né? Puxa vida, até aqui tá bom. Né? Para aqui. Mas não é só até aqui. Irmãos, todos nós somos também aqueles que creem sem enfraquecer na fé. Somos também aqueles que pela fé obedecem, mesmo sem saber. Mesmo sem o saber. Ah, mas eu preciso saber. A gente precisa obedecer. Primeiro vem o obedecer. Na ordem de Deus, o obedecer vem primeiro, depois vem o saber. Obedece, depois você sabe. Irmãos, somos aqueles que pela fé aspiram, aguardam o que é superior, o que é celestial, dos céus. Somos aqueles também que pela fé na prova oferecem, na prova sacrificam. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, não é verdade, irmãos? Porque a palavra é essa é a palavra. Essa é a palavra. Não há outro evangelho, irmãos, esse é o evangelho. Não há. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra, Senhor. Mais uma vez, nós agradecemos, nós nos alegramos e nos regozijamos quando está diante de nós a palavra, que é a verdade, que ilumina, que liberta, que lava, que regenera as nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos a nossa imensa necessidade do Teu trabalhar na nossa vida, na nossa fé, Senhor. Nós temos sido chamados, sabemos disso, para andar nestas pisadas, mas ainda precisamos aprender a andar. Ainda precisamos aprender a caminhar e reconhecer tudo isso que a Tua palavra nos ensina. Que o Senhor tenha misericórdia, nos ajude, Senhor. Nós te pedimos nessa hora ajuda, socorro, força, fé. E que essa verdade, Senhor, e que estes princípios, eles possam de fato permear as nossas vidas, as nossas pisadas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, é para o louvor do Teu nome, é para o agrado de Ti mesmo, Senhor. Porque uma vez que isso é uma verdade, o Senhor se alegrará de nós, o Senhor não se envergonhará de nós. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e nos abençoe. Senhor, abençoe agora esse tempo, essa hora, esse momento de comunhão entre os irmãos. Sê conosco nessa hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.